habilita o áudio apenas quando for falar, quando for mencionar, quando quiser tirar alguma dúvida ou perguntar, aí a gente habilita o áudio, é o mesmo esquema. Então, é uma alegria rever cada um de vocês e dizer nesta aula, nesses minutinhos iniciais, que a minha preocupação desde o início da pandemia foi com vocês em redação. Oi, Gustavo, bom dia. Então, porque foi a única turma, era a única turma que eu não estava tendo contato, porque do sexto até o oitavo eu tenho com eles o português, e logo fiquei pensando em vocês com a redação, né? E pelo menos não perdermos esse contato. E o Fábio disse que não daria por ser redação, então teria que ser só na aula presencial. E depois daquela avaliação que vocês fizeram online, me parece, alguns alunos mencionaram a importância da aula de redação. Não só da turma do nono, mas como da turma das séries iniciais também, do sexto até o oitavo. Muitos estão pedindo aulas de redação, mas a gente não estava vendo uma maneira, e eu ainda estou, confesso, junto à Isadora, que é professora do ensino médio, nós estamos vendo, a Isadora já está tendo uma experiência com os alunos do ensino médio em redação. Eu com vocês é o primeiro momento, né? Então, nós vamos nos adaptando como cobrar as produções textuais. A Isadora, ela fez um e-mail específico, criou um e-mail específico para receber as produções textuais, porque não tem uma plataforma que dê para a gente enviar, que dê para vocês enviarem essas redações. Então, a Isadora me orientou assim. Então, na quinta-feira, que é a nossa próxima aula, eu vou dizer com mais certeza como que eu vou cobrar essas produções, que hoje eu vou iniciar um gênero textual, eu vou explicar, vou colocar as características do gênero textual, mas eu vou precisar que vocês trabalhem na escrita o gênero textual que a gente for aqui orientando, for mencionando, né? Então, por e-mail, ela faz as correções e envia as correções para a sala de aula do SAS TV. SAS TV não, SAS, a plataforma do SAS, que é a sala de aula. Assim que a Isadora, professora do ensino médio lá da escola, está fazendo. Nada fácil é esse tipo de trabalho dentro de redação, mas como nós precisamos, até porque, que eu estava falando com o Fábio, na aula presencial, mesmo que a gente retorne, que a gente pede a Deus, né, que ainda tenha esse retorno em breve, mas mesmo que a gente retorne, eu só tenho um tempinho de aula com vocês. Então, no sexto ao oitavo, eu tenho aulas de português, onde depois eu posso administrar isso, né, tirar umas aulas de português e dar toda essa defasagem de redação. Agora, com vocês, como que eu faria isso? Teria que ser horário extra, né? Fora do horário escolar. De manhã teria que ser à tarde. Então, aí o Fábio viu uma maneira de introduzir redação, por enquanto, por aqui, né? A Isadora também me orientou, esta professora, que ela não faz pelo Zoom, ela grava pelo canal do YouTube, ela grava as aulas e apenas quando tem que comunicar alguma atividade que ela abre o Zoom, ela conecta no Zoom. Então, o ensino médio está trabalhando assim. E eu ainda estou vendo, tá? Uma maneira melhor para facilitar também a mim, né? Como corrigir isso por e-mail, as produções que vocês vão realizar, tá certo? Então, eu dou, assim, boas-vindas, um bom retorno a esse recesso para todos vocês, que vocês possam encarar tudo com muita seriedade e, ao mesmo tempo, serenidade, né? Já que a gente não teve esse contato de conversa, de bate-papo, eu fico muito feliz em reencontrar vocês, mesmo que seja assim à distância. É um momento, é um tempo muito difícil que nós estamos passando e que requer também paciência e, ao mesmo tempo, seriedade nos estudos, que vocês possam levar a sério as aulas de redação, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês. Para mim, tudo isso aqui é muito
difícil, vamos dizer assim, principalmente para aula de redação. Português eu já administro com facilidade, monto os slides e dou as minhas aulas. Redação eu também procurei para a aula de hoje montar uns slides, vendo as características do gênero textual, para vocês entenderem e a gente ter uma comunicação, uma troca aí. Tá bom, meus alunos? Eu não sei se vocês perceberam, tem alguém diferente aí no grupo? Perceberam? Alguém diferente que não seja da turma de vocês? Deem uma olhadinha aí rapidinho, alguns minutinhos, vejam se acham alguém diferente. Professor, Oi. e o resto da turma também. Quem que é a Ipone de Mailena? Isso que eu queria dizer. Então, já perceberam? É a Milena. Tem mais alguém diferente? Tem mais alguém diferente que não seja da turma? Aqui, quem é Rafael? Ah, o William já perguntou aqui, quem é Rafael? Joia, ele perguntou no chat. Temos dois, não são da turma de vocês, não são alunos, né, do Colégio Santa Ângela, mas já foram alunos do Colégio Santa Ângela e hoje são alunos jovens para adultos da faculdade. São os estagiários que vão me acompanhar, vão acompanhar vocês. É o Rafael e a Milena. A Milena esteve acompanhando o ano passado junto comigo, a turminha do 6º ano. Ela permaneceu durante 3 meses, um estágio lá. Eu vou deixar eles darem um bom dia para vocês daqui a pouquinho, para vocês escutarem a voz deles também, que é importante vocês saberem que tem 2 aí acompanhando nossas aulas, tá bom? Então, Milena, dá um bom dia aí para a turma dos 9º anos. Bom dia, 9º ano. Obrigada por me receber. Obrigada, professora Sandra. Aí, Milena, obrigada por você estar com a gente. Eu que agradeço. Rafael, dá um bom dia aí para eles te escutarem. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? E aí, turma, vão responder um bom dia aí para a Milena e para o Rafael? E aí, Rafael? Oi, Milena. Bom dia, bom dia. Isso aí, vamos acolher os nossos Acorda, povo. Vamos acolher os nossos 2 jovens. Ô, Milena e Rafael, vocês estão em que ano na faculdade, hein? No 3º. 3º. Ok. Então, nós vamos iniciar, meus amores. Eu vou colocar aqui uns slides. Vocês fiquem à vontade. Eu pedi ontem no grupo para que vocês separassem o livro 1, a apostila 1. Vocês viram lá, eu espero que tenham visto, porque nós vimos na apostila 1, Fake News, que foi o capítulo 1 da apostila, e Resenha Crítica, que foi o capítulo 2 da apostila. Vocês lembram disso? Lembram? Lembram ou não? Sim. Acho que lembram, né? Fake News e Resenha Crítica, onde vocês produziram, eu tenho as produções de vocês, porque eu só tenho na verdade... Oi? Alguém falou? Não. E eu tenho nós temos 3 produções com notas, né? E uma coisa antes da gente entrar no capítulo 3, que a gente vai ter que entrar no livro 1 dando continuidade. Então, se paramos no capítulo 2, nós vamos do capítulo 3 em diante. Devagarinho, a gente vai trabalhando e cobrando em produção. No primeiro bimestre, foi pedido para vocês lerem 5 semanas em um balão. E eu falei com o Fábio o seguinte, mostrando a necessidade de fazer alguma atividade avaliativa em relação a esses livros, principalmente ao livro que já foi do primeiro bimestre, até porque os pais compraram e até porque, mais ainda, não só por isso, mas a importância da leitura, do incentivo à leitura. Esse livro foi proposto pela professora do ano passado, de redação, foi a professora Mônica, e então eu preciso fazer com vocês alguma atividade avaliativa em relação a este livro. Ainda estou com o Fábio pensando numa maneira. Então, quem ainda não leu o livro 5 semanas em um balão, eu peço que já acelerem, comecem esta leitura, tá bom?
bom? Ele é bem grande, né? Ele é extenso, então tem que ler aos pouquinhos. Desliguem o áudio, tem alguém com o áudio aí habilitado, eu peço que desabilitem o áudio para que possamos, que não tenha nenhum ruído, tá? Então, claro que eu não vou avisar vocês de um dia para o outro, nem de uma semana para outra, mas já estão avisados que o livro do primeiro bimestre ele será cobrado neste bimestre, nesse segundo bimestre, tá? Então, providenciem, já era para estar até lendo do segundo bimestre, né? O segundo bimestre é transplante de menina. O certo dentro da programação, se nós estivéssemos em sala de aula, na aula presencial, estamos no segundo bimestre, já seria o livro do segundo bimestre. Então, fiquem atentos à leitura, tá bom? É um recadinho que eu não poderia deixar de dar a vocês, e já que hoje é o nosso primeiro contato, né, desde a nossa última aula, foi na segunda semana de março, não tivemos mais um encontro, né? Então, que vocês já fiquem atentos a essa leitura, tá? Alguma pergunta até aqui, para a gente começar agora a nossa aula? Alguma perguntinha? Tudo bem? Então, vamos lá. Na apostila de vocês, a página 52 do livro 1. Se não tiver aí o livro com vocês, tem aí a tela, aí no slide, na tela do computador, do celular de vocês, ele inicia esse capítulo com essa imagem, né, de Chica da Silva. Vocês já ouviram falar em Chica da Silva? Pode desabilitar o áudio agora. Agora é o momento de vocês falarem. Redação também tem essa troca, vocês sabem disso. Já ouviram falar em Chica da Silva? Sim. Sim. O que vocês já ouviram falar dela? Quem foi Chica da Silva? Onde vocês já viram ou já ouviram? Eu tinha visto no livro mesmo. Hein? Eu tinha visto no livro mesmo. No livro. Aonde mais a gente já viu assim falar em Chica da Silva além do livro? Eu vi num desfile de carnaval. Aê, eu também, muito bem. No desfile de carnaval. Onde mais que a gente já ouviu? Ou vocês já ouviram? Mais nenhum lugar? Já ouviram, assim, vocês sabem, já ouviram? Oi? Eu nunca nem tinha ouvido falar dela. É mesmo, nunca tinha ouvido falar. Ela foi uma escrava. De lado, eu até dei uma olhadinha aqui no século XIX, Chica da Silva. Ela era negra, a gente dá para perceber aí pela imagem, né? Nós temos 4 fotos aí em livros. Era negra, uma figura polêmica dentro da história brasileira. E ela se tornou tema de novela, ela se tornou samba enredo, como foi falado aí já do carnaval. Música, vocês já ouviram assim falar em Jorge Benjor? Não é do tempo de vocês, né? Mas ele canta assim, ó, Chica da Silva. Não sei se vocês já ouviram esse pedacinho da música de Jorge Benjor. Então, Chica da Silva ficou muito conhecida através da história dela, que foi uma lutadora, foi uma guerreira, né? Que era uma escrava. E então temos várias biografias de Chica da Silva. Só para a gente iniciar aí esse capítulo 3, tá? Alguém mais já ouviu falar, o que quer acrescentar sobre a figura de Chica da Silva? Só para enriquecer aí o nosso bate-papo, pessoal. Eu gosto muito de participação, vocês sabem disso, quando um fala, o outro também, aí não deixa ninguém com sono, já que a gente está numa distância imensa aí, né? Ainda mais eu que não moro em Resende, a distância é maior ainda. Brincadeira, vamos lá. Alguém já ouviu mais alguma coisa em relação a ela? Eu vi em documentários. Documentários. Você lembra do que você leu aí nesse documentário ou ouviu? Falaram que tem vários escritores falando de um jeito como que ela é. Algumas pessoas falam que ela era
uma bruxa, aí outros falam que era tipo, uma maravilha, aí, tipo, aí fica difícil saber tipo, Isso se mesmo, ela Luiz é bonita Guilherme, ou eu não. li também, foi o Luiz Guilherme, né? Eu li Aham. exatamente isso. Eu gostaria, vai partir do interesse de cada um, é claro. Tem aquilo que eu falava para vocês, tem o ser aluno e o ser estudante, que tem uma diferença imensa. Ser aluno é aquele que só acompanha as cadeirinhas e as carteirinhas, né? O ser estudante é aquele que corre atrás, que quer aprender, que não quer apenas nota, mas quer um aprendizado junto com a nota. Então, nós temos uma outra aula na quinta-feira. Se vocês pudessem aí, em algum momento que vocês vivem no celular, vivem se movimentando aí, procurem ler alguma coisa sobre Chica da Silva para que quinta-feira possa trazer para a gente apenas ouvir e ter um conhecimento maior de quem foi essa pessoa, muito importante, que depois foi apresentada em livros, em telenovelas, em samba enredo, em música. Então, não foi uma pessoa qualquer, né? Então, a partir do momento em que ela é apresentada desta forma, que foi uma pessoa muito importante. Então, que vocês possam trazer, e eu peço assim, seriedade, né, nesta atividade, né, como uma tarefa para quinta-feira, que alguém pudesse trazer algo para partilhar sobre a vida de Chica da Silva. Porque esse capítulo, ele vai falar dentro de redação em mini biografia. Vai ter biografia, vai ter autobiografia e vai ter mini biografia romanceada. Né? São três gêneros textuais aí. Biografia, vamos abrir aqui então a tela, o slide, onde nós temos um pouquinho do biografia. Agora vocês não precisam nem pegar a apostila, não. Acredito que não. Só um momento que eu vou dar uma página, se vocês puderem acompanhar na apostila de vocês. Mas quem não tiver a apostila 1, vai aparecer aqui na tela para vocês. Nada vai atrapalhar a aula, tá bom? Eu só espero que vocês estejam realmente acompanhando aqui. O biógrafo, olha o que tem aí na tela, ele é o especialista, aquele que escreve. Ele entrevista o biografado, ou porque quer, ou porque foi convidado a escrever. E nem sempre ele entrevista, às vezes ele acompanha a vida do biografado e esse biógrafo é que faz a biografia. Algumas biografias foram escritas, mas não foram autorizadas. Se vocês pararem para pensar, o biógrafo ele escreve muitas biografias, mas depois ele vai ler e fala, essa aqui não dá. Não autoriza, não dá para autorizar ser publicada. Então, muitas biografias, e vimos, eu estava assistindo a videoaula até pelo SAS desse capítulo, onde foi citado, tinha a biografia de Cecília Meirelles, que uma ou outra não foi autorizada, de Ayrton Senna também não foi autorizada, e muitas outras pessoas que no nosso pensamento são pessoas importantes, mas que o biógrafo escreveu, mas que depois não foi publicada, não foi autorizada a publicar. Né? Agora, dentro de biografia, o que seria uma biografia? Vocês já viram isso até comigo, quem é aluno do Santa Ângela, nós vimos isso no 7º ano. O que seria uma biografia? Relata o que uma biografia? Agora pode habilitar. Oi? A sua história de vida? História de vida, mas é a sua história de vida ou de uma outra pessoa? De uma outra pessoa, sua também. Biografia de uma outra pessoa. Então, a história de vida. O que... Oi? Autobiografia de você? Isso aí, nós vamos chegar ainda em autobiografia, perfeito. A biografia, ela é escrita na terceira pessoa, porque eu vou contar a vida de uma outra pessoa. No caso, eu vou ser o biógrafo que vou contar um exemplo sobre a sua vida, sobre a vida do meu pai, sobre a vida da minha mãe. E para isso eu tenho que conhecer. Lógico, como que eu vou registrar se eu não conheço essa pessoa? Então, eu tenho que pesquisar, eu tenho que conhecer, ou até mesmo entrevistar, para eu poder falar alguma coisa sobre ela.
né? Seria a biografia. Vocês, a minha secretária saiu de perto de mim, eu confesso para vocês que eu fico perdida, tá? Mas eu tenho aqui, nós temos na apostila, na página 56, ela saiu de perto de mim, eu não sei abrir aqui a apostila. Vamos lá, na página 56, nós temos a definição de biografia, e que diz assim, olha, trata-se de uma narrativa cujo enredo gira em torno da história de uma vida, com base em uma pesquisa a respeito, que envolve, por exemplo, documentos. Ai, chegou minha secretária. Minha secretária, põe ali a apostila, por favor. Enquanto isso, eu vou lendo. Testemunhos, dados históricos e etc. Lá na página 56, Gabi. Vamos lá, meus alunos lindos. Ah, se não fosse a minha secretária, eu ia ser obrigada a aprender, mas eu ia ter dificuldade, tá? Olha lá, na página 56 do livro 1, capítulo 3. Ao invés de eu ler, quem poderia ler para mim aí? Quem pode ler na tela mesmo? Posso ler? Pode. Vai lá, Esther. Obrigada. De nada. Trata-se de uma narrativa cujo enredo gira em torno da história de uma vida, com base em uma pesquisa a respeito, que envolve, por exemplo, documentos, testemunhos, dados históricos, etc. Após esse momento de pesquisa e de análise dos dados obtidos, deve-se selecionar os fatos mais relevantes e compilá-los em um texto, de acordo com o interesse de público-alvo desejado. A biografia é geralmente escrita em terceira pessoa, os verbos são conjugados no passado e há marcadores temporais, naquela época, na infância, na adolescência, etc., que direcionam a compreensão do leitor. Obrigada, Esther, que bom ouvir sua voz. Muito obrigada, minha secretária, outra secretária. Quem me ajuda aí nas leituras, eu costumo dizer que são meus secretários, meus ajudantes. Valeu. Então, aqui, como eu já tinha falado para vocês, olha lá, o verbo escrito na terceira pessoa, porque eu estou falando sobre outra pessoa e não de mim. E esses marcadores temporais é como se fossem os adjuntos adverbiais, né? Naquela época, na infância, na adolescência. Uns exemplos aí, que direcionam a compreensão do leitor. Então, biografia, então, nós chamamos que é um gênero, dizemos que é um gênero textual. Então, vimos aqui um pouquinho da definição de biografia. Agora, nós vamos voltar aos slides, onde nós temos também a autobiografia. Vejam aí, autobiografia, auto. É a mim mesmo, eu escrevo sobre a minha própria vida. Então, a diferença de biografia para autobiografia é essa. E outra diferença, a autobiografia, se eu estou falando sobre a minha vida, em que pessoa eu vou escrever? É na terceira pessoa? É na primeira. Então, se biografia é na terceira pessoa, a autobiografia sempre sou eu, é primeira pessoa, lógico. Se você vai falar sobre você, é a primeira pessoa. Então, vamos dar, assim, um segmento aqui, até a gente chegar onde realmente tem no caderno de produção textual. Tá? Porque aqui essa parte de biografia, autobiografia, ela vem bem resumida na apostila. E antes da gente prosseguir aqui esse slide, me respondam o seguinte, do livro 1, né, do primeiro bimestre, a Giovana, professora de português, ela fez toda a parte de interpretação, quem está com a apostila aí no capítulo 3, foi toda feita? Ou deixou... Ela pediu para a gente fazer, só que ela não corrigiu. Ela pediu para a gente corrigir no site. Ah, entendi. Então, vocês leram lá na apostila, no capítulo 3, tem uma história relatando sobre a figura de Chica da Silva, que foi a biografia da Chica da Silva. Olha, vocês podem até tirar por aqui para a gente conversar na quinta-feira. Não precisa nem ter o trabalho de pesquisar tanto, hein? Se vocês olharem na página 54, no capítulo 3 da apostila 1, tem a biografia da Chica da Silva.
né? Então, tem bastante coisa falando sobre ela e um exemplo assim bem claro de biografia, onde nesse capítulo todo foi trabalhado dentro da história dela, da vida dela. Tem até também poema relacionado a ela. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá para enriquecer até o trabalho que depois a gente vai fazer. Não em relação a ela, mas o que a proposta do caderno de produção textual vai nos mostrar, tá? Que como nós temos hoje quinta, então eu tenho tenho a quinta para a gente trabalhar melhor isso, já que hoje eu precisava de um bate-papo, né? De falar com vocês, eu estava tendo essa necessidade mesmo. Então, vamos voltar aqui. Quem poderia ler o que é biografia, por favor? Já sabem, mas tem ali mais alguma coisa. Quem pode ler? Pode ser eu. Então, diga. Biografia, vida real da pessoa. Realmente aconteceu com o personagem. Ok, então é a vida real. Prestem atenção disso que depois vai ter uma diferença na mini biografia, tá? Então a biografia em si é a vida real da pessoa, o dia que ela nasceu, o que aconteceu com ela, como foi a infância, como foi a vida dela, enfim, é o fato real. Ok. Biografia romanceada, que a gente vai chegar perto na proposta aí do gênero textual desse capítulo. Quem poderia ler biografia romanceada? Biografia romanceada, gênero textual que tenta, de alguma forma, agradar as pessoas que gostam de biografia e as pessoas que gostam de romance, tentando juntar os dois. Ok, agora esse romance, não pensem vocês, daqui a pouquinho vai ter um slide sobre isso. Romance não é só amor, não. Esse romanceado aí é uma narrativa bem diferente da gente pensar que é de namorado, que é alguma paixão, enfim, de casal, tá? Então é uma outra interpretação aí de biografia romanceada. Pode continuar a leitura. Sandra, Oi. eu tenho uma pergunta. A biografia pode ser de um momento da vida que a pessoa está passando, não tem que ser da vida inteira? Pode colocar, depende do biógrafo aí, né? De que vai registrar. Pode ser de um momento, como pode ser também até ela quando ela morreu, né? Você pode relatar dentro da biografia alguns fatos essenciais, importantes, fundamentais da vida da pessoa, ou como pode ser aquela biografia mais longa, né? Desde o início, desde o nascimento até a morte, se houve a morte ou não, até o tempo presente desta pessoa. Até pode ser das duas maneiras, tá bom, meu lindo? Então, vamos... Respondi? Respondi, aluno? Sim, respondeu. Tá bom, então quem estava lendo, pode dar continuidade, por favor? O Davi, né? O Davi que estava lendo? Luiz Felipe. Quem estava lendo? Luiz Felipe. Isso. Existe a subjetividade do autor, colocando seu próprio ponto de vista. Aqui, peraí, Luiz Felipe. Existe a subjetividade do autor dentro da biografia romanceada. Como que é isso? Ele coloca o próprio ponto de vista. Por isso que eu estou dizendo para vocês. A biografia romanceada, ela é diferente da biografia normal. Vocês vão ver aí muitas diferenças. Parece até aqui que é uma autobiografia, mas não é. Eu continuo colocando na terceira pessoa, mas tendo ponto de vista do biógrafo, né? Da pessoa que está escrevendo. Pode continuar, Luiz Felipe. Luiz Felipe, pode continuar. O autor pode criar situações para trazer características daquele personagem. Uhum. Essas características podem aparecer por meio de uma história que não aconteceu na realidade. Olha aí, olha, de outra diferença aí, na biografia romance, na biografia normal tem que ser exatamente o que aconteceu, você tem que saber da vida da pessoa. Já a romanceada, ele pode ter também uma parte fictícia, pode inventar algumas coisas, pode usar a sua criatividade, criar situações para aquele personagem que não são verídicas.
É aí que está também a diferença. Vão percebendo isso. E olha, esses slides, porque essas características não apresentam na apostila e nem no caderno de produção textual, tá? Que de caderno de produção textual nós vamos ver na quinta-feira. Então, esses slides, eles vão estar na sala de aula do SAS, se quiserem depois registra no próprio bloco de produção textual mesmo, né? Já que nós não temos um caderno específico de redação, mas temos lá o caderno de produção textual, vão pegando as características para depois vocês saberem trabalhar a biografia romanceada. Vamos no próximo slide. Quantos minutinhos ainda temos? Temos 7 minutinhos. Terminando, uns minutos antes de terminar, eu faço a chamada, tá? Agora vamos entrar na biografia, dando continuidade à biografia romanceada. Quem pode ler? Sem ser o Luiz Felipe, vamos modificar a voz, por favor. Um ao outro para participar. Obrigada, Luiz Felipe, pela sua participação. E a Sofia também. Foi a Sofia? Não, foi a Esther. Esther, obrigada também. Quem pode ler? Posso ler, professor? Pode, Amanda, vai lá. Nesse sentido, precisa ter cuidado para ver até que ponto aquilo é uma criação, ou até que ponto a pessoa vivenciou. Aê, olha bem, isso aqui, o que eu acabei de falar, então pode ter, assim, vamos ver uma mistura do que realmente a pessoa vivenciou, que é verídico, e o que não é, né, fantasioso, ela inventou, ela criou. Muito bem, pode continuar. Por isso, a biografia romanceada agrada mais que quem gosta de romance. De romance. Agora vamos pensar assim, no romance. Vocês gostam de histórias que têm romance, o romance que vocês conhecem, claro, né? Gostam de histórias que têm romance? Eu gosto. Em geral, sim. No geral, sim. Mas depende, né? Depende. Uhum, depende muito, verdade. Depende Tá da bom história. que eu nunca li Crepúsculo, mas... Talvez seja bom. Aham. Talvez. Ok, agora nós vamos entrar o que eu tinha falado para vocês. Vocês falaram do romance, no romance de amor, né? Onde citou aí Crepúsculo, né? Onde tem ali um romance realmente, uma história de amor. Agora vamos ver dentro da biografia romanceada se esse romance realmente se refere apenas ao amor. Pode continuar. Também é importante ressaltar que romance não está relacionado apenas ao amor, mas é um texto narrativo em que existe um conflito, tensão, que organiza toda a narrativa. Aê! Aqui é que eu quero chegar com vocês, hein? Mas antes só de dar uma continuidade, eu só vou ver que como são os 2 nonos anos e só temos 5 minutos, eu vou dizer os alunos que não estão presentes, que é claro que se eu não falar, porque você está aí comigo, né? No nono A, o Bruno não está presente, a Esther Mendonça não está presente e Marisol também não, ok? No nono ano A. O nono ano B, Ian não está presente e nem o Paulo Henrique. Isso seguindo aí os participantes, tá bom? Já agradecendo a presença de vocês e a paciência, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, olha a biografia romanceada. O que gera esse romance é um texto narrativo. Nesse texto narrativo, em que tem um conflito, tem toda a estrutura de uma narrativa, de uma narração, onde tem início, tem o desenvolvimento, e tem lá o clímax e tem o desfecho. Então, na biografia romanceada, tem que ter, no primeiro parágrafo, uma introdução, vamos dizer assim, um segundo parágrafo, desenvolvimento do enredo, né? Procurar por um fato vivido. O terceiro parágrafo, um desfecho, uma reflexão, no caso, sobre a importância da vida, se você vai falar de uma pessoa, se você vai falar de algum momento da sua vida, seja ele qual for, então é o desfecho, onde você vai colocar a importância daquela situação vivida. Então, isso que nós vamos ver com mais detalhes na quinta-feira, para vocês conseguirem trabalhar, produzirem uma biografia romanceada, tá?
Então, vamos adiante, que eu acho que dá tempo para mais um pouquinho. Temos 3 minutos de aula para terminar, né? Então, a gente vai lendo um pouquinho e antes de terminar, só gostaria de dizer mais uma vez a vocês que vocês levem a sério no sentido do que for pedido a vocês dentro de redação. Bom? E não esqueçam de ver Chica da Silva para quinta-feira a gente conversar um pouquinho sobre a vida dela. Quem poderia dar continuidade à leitura? Quem mais poderia ler, por favor? Quem ainda não lê? Opa, diga, leia, por favor. Se o autor se prender muito aos valores sociais, históricos, éticos e morais da personagem e do que ela realmente vivenciou, a história terá mais credibilidade por respeitar o que a pessoa viveu. É isso, olha bem. Claro que se ele quiser levar só nos fatos verídicos, então é muito melhor se o autor, né, o escritor, o biógrafo, ele realmente pesquisar e colocar bastante fatos verídicos a respeito daquela pessoa, daquele biografado, o que a pessoa realmente viveu. Pode continuar. Já quando se trata de um autor mais criativo, a leitura precisa ser feita com mais cuidado, a fim de separar o que é a verdade e o que é ficção. Ok, Cauã, obrigada pela sua participação. Então, essa mistura que eu já disse a vocês, ele pode usar o fictício, a ficção, ou ele pode usar a verdade, vai depender da criatividade. Como vocês serão esses escritores, e também vai depender muito da criatividade de cada um. Ah, então, acho que dá tempo de Professora, mais um. Oi. Então, sobre esse negócio de biografia romanceada, tem tem umas coisas bem absurdas assim que alguns escritores colocam nas biografias que é bom duvidar ou não? Sim, porque tem nível para isso. Realmente a característica dela, ele não usa apenas o verídico que eu estou falando. Então, esse fictício, a criatividade dele, então você, como você disse aí, entre aspas, causa dúvida na romanceada, tá? Porque a biografia que a gente conhece tem que ser verídico por completo. A romanceada que tem essa mistura. Então, é da criatividade do autor, do escritor. Tá bom, Esther? Gostei da sua pergunta, parabéns, tá? Isso aí que vocês têm que fazer mesmo, vão perguntando para depois vocês desenvolverem essa parte. Primeiro eu tenho que dar a parte explicativa, as características do gênero, para depois vocês produzirem, né? Temos 39 segundos. Está acabando o tempinho, menos de 1 minuto, né? Então, eu já agradeço a vocês e pela participação, que Deus abençoe cada um e suas famílias, tomando todos os cuidados para com essa pandemia, né? Que vocês possam estar em oração diariamente. Beijo grande, ó!